Rafael, vamos lá, eu vou apresentar o Rafael, né? Ele vai falar de filosofia aqui, a gente tem que saber quem é o Rafael, o que é que ele faz, né? Porque ele domina tanto essa área. Então, o Rafael, ele é pesquisador no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ele é um pesquisador do Inmetro, ele é doutor em filosofia, né, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele realizou um período como estudante visitante no Departamento de História e Filosofia da Ciência da Unidade de Cambridge, em 2016. A área de atuação dele se concentra nas áreas de História da Ciência e da Tecnologia, Filosofia da Ciência e Epistemologia, com foco em Filosofia e História das Medições e da Metrologia. Então, com esse currículo todo, Rafael, seja muito bem-vindo ao canal, tá certo? É um prazer, eu estou muito feliz aqui de conversar. É um crossover também, né? É um crossover de intermediadores. É um fit. Então, agora a live é toda sua, tá? Pode Obrigado. fazer sua apresentação, que eu vou estar aqui prestando muita atenção. Vamos lá. Quando você me convidou, Cris Evandro, em primeiro lugar, lógico, eu tenho que agradecer. Foi um convite que eu recebi com muita honra, para falar a verdade, com muito carinho. O canal Metrologia consegue fazer hoje uma boa divulgação científica da metrologia, um projeto que o Metro está tentando há anos engatar e está, às duras penas, caminhando. O pessoal da comunicação social agora conseguiu achar caminhos. Então, é uma área difícil de fazer divulgação e você está sendo muito bem sucedido. Então, é muito bacana poder participar e trazer um tema que, né, como eu falei, a gente fala sobre filosofia, as pessoas se perguntam, né, mas filosofia da medição, que diferença faz? Quem se importa? Você não tinha uma pia de louça para lavar, não tinha mais o que fazer. Tem umas coisas assim, sabe? Lógico, eu estou aqui fazendo uma piada, mas é estranho, soa estranho. Para muitas pessoas soa bastante estranho, porque as pessoas não se perguntam por que elas devem medir. Quando a gente tem que fazer uma medição, as pessoas não se perguntam, tem que medir isso, tem que medir aquilo, tem que comparar e tudo mais. Mas quando você fala assim que você deve refletir sobre alguma coisa, que você deve pensar sobre alguma coisa, você deve filosofar, as pessoas correm para o lado, é muito difícil. Muita gente, inclusive, questiona, né, sobre qual seria sobre determinadas coisas ou levantar determinados questionamentos e, enfim, como é que a gente aplica isso à medição? A primeira coisa que eu quero dizer, eu já coloquei uma primeira frase aqui para dar uma provocação, que é a frase do Protágoras, né, que é um sofista que viveu entre 420 e 490 antes da Era Comum, e ele entrou para a história como a palavra sofista, né, soa pesada, soa difícil, porque entrou para a história como alguém que não busca a verdade, alguém que não discute sobre verdade. Mas é justamente no livro dele, A Verdade, que ele vai falar, ele vai iniciar dizendo: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto elas são e das coisas que não são enquanto elas não são. Essa frase, ela é curiosa, porque quando a gente vai falar sobre a tradução dela, na história de quem estuda filosofia antiga, se questiona muito que ela é bastante enigmática, porque tem uns termos na tradução dela que não são exatamente relacionados à medida como a medida como um processo empírico, né? Mas como também uma forma de você fazer uma avaliação das coisas. Então, Protágoras ele defendia que se o homem é a medida de todas as coisas, as pessoas, né, o ser humano, no caso, né, a ideia de ser humano, essa coisa, ela é a medida, ela é o esteio, ela é o ponto em que alguém vai começar a avaliar as coisas. E se tem uma coisa que na metrologia a gente tenta fazer é evitar que o sujeito seja o critério para fazer essa avaliação. Se tenta dar uma objetividade, por isso tanta confiança, né, na medida. Então veja que eu estou falando aqui uns termos que são muito conhecidos na história da metrologia, que são muito conhecidos na filosofia da medição e que são muito conhecidos na própria metrologia. Confiança, subjetividade e objetividade são termos comuns. As pessoas usam muito esses termos para falar sobre medição. Mas, tá, e o que tem a ver essa situação do Protágoras, Rafael? O lance é, o Protágoras, quando ele fala isso, ele deixa bastante claro que a gente pode pensar de maneira antropométrica, né? Que o ser humano é a base para todas as medições. Que o ser humano teve em algum momento na história que, bom,
começar não só a medir, mas a criar padrões. E esses padrões se baseavam, muita gente fala, no corpo humano. Tem um historiador, o Berryman, que ele fala que, na verdade, já se pensava em medições geodésicas naquela época. E, enfim, é uma discussão. Tem uma discussão muito ampla nesse sentido. O Berryman, ele era engenheiro. Tem um outro engenheiro, se não me falha a memória, chamado Daniel MacLean MacLeod, que também falava sobre medições antigas, mas quem se importa? Bom, como assim, Rafael, quem se importa? Bom, eles estavam lá, eles realizaram medidas e começaram a estudar a história dessas medições, a história dessas unidades de medida. E isso é que é o curioso. Eles, da área técnica, começaram a migrar, a se aprofundar nesses questionamentos. Eles, de alguma maneira, perceberam que tinha alguma coisa ali que não estava muito evidente, que talvez as medições, que talvez as medidas, que talvez essa forma que nós temos de mediar a nossa relação com a natureza, ela tem suas questões, ela tem os seus problemas. E, pô, Rafael, você vai falar que tem problemas. Filosofia sempre tem problema. A metrologia está sempre buscando as melhores soluções possíveis. Por isso é que essa frase é mais famosa, essa frase é mais querida, essa frase está no coração dos metrologistas. A frase do William Thomson, Lord Kelvin, né? Que quando você mede melhor, você conhece melhor. Quando você conhece menos, você conhece menos. Que esse conhecimento, ele não é científico. Essa frase é bacana e Lord Kelvin realmente fez uma grande avaliação, por assim dizer, filosófica sobre qual o status que, no século XVIII, ou seja, mais de 2000 anos depois, nós queremos dar à medição. Como nós vamos usar a medida? Como nós vamos entender a medida? Ele faz um conflito, ele mostra esse conflito que há entre a medida a partir do homem, a antropometria, e a medida a partir de algumas coisas, né, que são, digamos assim, mais constantes, mais universais, mais confiáveis, que seria o que a gente chama de metronomia, em que nomia fala de normas, ou de leis, ou de formas de regular melhor a medida. Aparentemente, a medida antropométrica era mais falível do que a medida metronômica, a medida como nós conhecemos na metrologia. E o Kelvin deixava isso bastante claro nessa frase. A ciência que nós estamos propondo no século XVIII, que, como nós sabemos, é o marco do nascimento da metrologia, perdão, do século XIX, que é o marco do nascimento da metrologia, tem que se basear em critérios menos falíveis. Ela tem que ser uma medida mais uniforme, mais independente das variações humanas e mais baseada em coisas da natureza. Ou seja, nós vamos fazer com que essa medida seja cada vez mais natural. Nesse momento, nesse exato momento em que o Kelvin publica esse texto e fala, na verdade, esse texto que foi em frente a todo um grupo, a toda uma audiência na Sociedade de Engenharia Britânica, as pessoas entenderam que daquele momento em diante, todo aquele movimento que estava acontecendo de fundação da metrologia, adoção do sistema métrico decimal, todos aqueles fatores históricos estavam concorrendo para criar isso que a gente conhece hoje como metrologia. Onde está a questão da avaliação? Percebam, o Kelvin também está falando de avaliação, só que ele está dizendo que o critério ele tem que ser outro. A cultura metrológica e a cultura da padronização, elas caminham muito juntas ali. Então é muito interessante ver essa inter-relação. Mas eu vou falar disso um pouco mais à frente. O Kelvin ele também inaugura uma certa ideia de que quando a gente começa a medir melhor, a gente tem que fazer da medida um estudo. A gente tem que começar a estudar melhor a medida para começar a medir melhor. Não basta só a gente medir. Por que ele está falando isso? Porque naquele momento o foco das ciências era a relação entre a teoria e o experimento. As teorias científicas no final do século XIX, a física do final do século XIX, estava evoluindo de uma maneira que não havia evoluído até então. E a medição, o aperfeiçoamento da medição fazia parte desse processo. Então percebemos que tem todo um modo de pensar e tem todo um modo de refletir sobre o papel da medição
esses critérios e como as teorias dos experimentos fazem parte disso. E tem um cara, eu não coloquei a frase dele e me arrependi profundamente, que é o Gauss. O Gauss vai começar a desenvolver a sua teoria sobre o erro também no final do século XIX. Então, vejam, você tem um novo modo de pensar as teorias, um novo modo de pensar os experimentos de precisão e uma forma de corrigir esses erros. Ou seja, de corrigir, de tratar melhor os resultados daquelas medições, daqueles experimentos. Como? Com foco no instrumento. O instrumento de precisão passa a ser a base da cultura da medição e da padronização nesse período. E, obviamente, o interesse deles era, bom, se nós vamos medir melhor, nós queremos medir o mundo. Nós queremos começar a medir melhor o mundo. Nós queremos chegar à realidade e representá-la da melhor maneira possível. Eu acredito que algumas pessoas já descobriram onde fica a realidade. Ela fica no meio de uma praça na cidade de Cambridge, na Inglaterra, como essa foto comprova. E, brincadeiras à parte, quando esse poste foi erigido, ele tem quatro lâmpadas e não tinha essa placa. Então, há toda uma brincadeira sobre como foi que surgiu essa placa, como foi que colocaram essa placa. Algumas pessoas chegaram a rabiscar ali quando tiraram a placa e hoje ela está lá. Mas ela é bem interessante porque ela está justamente no meio de um cruzamento. E é bastante metafórico pensar que a medição ela está justamente nesse meio entre o que é metafísico, o que é ontológico, o que é a ideia de realidade, ou o que a gente persegue quando pensa na medição, e como a gente vai executar esse processo. Ou seja, quais são as características epistemológicas do processo de medição. A filosofia da medição ela está justamente no meio, tipo, entre a metafísica e a epistemologia, olhando para a medição como mediadora desse processo e entendendo como ela faz uma construção sobre o que é realidade e o que é conhecimento. Ou seja, a medição, quando você estuda a medição, você entende que ela é um processo de conhecimento, você entende que esse processo de conhecimento tenta, de alguma maneira, falar sobre o mundo e dizer que essa medição trata o mundo da maneira mais verdadeira ou mais real possível e que os instrumentos que nós usamos para medir, eles devem também estar sob escrutínio o tempo todo, inclusive utilizando as tecnologias que estiverem à mão, sejam elas tecnologias da indústria de instrumentos de precisão, sejam essas tecnologias matemáticas, sejam essas tecnologias, as teorias que nós usamos para entender como eles funcionam, o que está acontecendo naquele instrumento. Só que, enfim, poxa, Rafael, se a gente tem teorias para entender o instrumento, se a gente tem todo um conjunto de engenharias para produzir os instrumentos, se nós temos a física para dizer mais ou menos como é que o universo se comporta, ainda não entendi que papel a filosofia tem nisso. Eu diria que o primeiro papel da filosofia é que a gente começa a buscar entender nessa tentativa de mediação onde está a raiz, a causa que levou as pessoas a pensarem que a medição pode ser um bom processo para entender o mundo. Que os números são boas tecnologias, que os processos de quantificação são bons o suficientes para fazer com que os fenômenos naturais, os objetos do mundo, se relacionem. Eu não sei se ficou bem formulado, mas então eu vou reformular. Nós temos números, nós temos coisas, nós temos um mundo complexo. Quanto mais nós mexemos nesse mundo, quanto mais nós medimos esse mundo, parece que mais coisas nós descobrimos e mais complexo ele fica. Será que o nosso conhecimento matemático, será que o nosso conhecimento científico e tecnológico é capaz de fazer a melhor relação possível, estabelecer as melhores condições possíveis para nós conhecermos? Perceberam? Eu fiz todo um caminho o cara começou aqui, ele veio para cá, e aí tem a realidade, e fazendo essa brincadeira para no final dizer assim, olha,
a gente olhou e apontou para um padrão. A gente voltou lá para o metro. A gente volta por início da metrologia, por assim dizer. A gente volta por início da ideia de medição. Nós estamos o tempo todo buscando esses instrumentos, nós estamos o tempo todo buscando esses critérios e aperfeiçoando esses critérios. A filosofia da medição, ela é uma forma de pensar como nós entendemos esses critérios, como esses critérios começaram a acontecer. Ou seja, quando eu olho para o metro, quando eu olho para a história sobre o sistema métrico decimal, quando eu olho para a história que vai levar ao Sistema Internacional de Unidades, onde entraram essas discussões sobre esses critérios de avaliação, que são melhores do que os critérios antropométricos. E eu não estou aqui dizendo que o critério antropométrico deva ser melhor. O que eu estou dizendo é, nós estamos continuamente aprendendo. Mas vem a segunda questão. Nós primeiro queremos chegar à realidade e nós vamos usar o que estiver à mão. A segunda pergunta é, o que nós temos à mão para estudar a realidade nos dá que margem de confiança, que margem de confiabilidade, nos dá que margem de possibilidades para tratar disso. Porque, como eu falei, o mundo é complexo. Quanto mais nós aprendemos, mais complexas as coisas ficam. E muitas vezes elas ficam cada vez mais complexas e nós aprendemos mais a ponto de substituir uma ideia por outra mais sofisticada, por outra que passou por um processo epistêmico, por um processo de conhecimento mais elaborado. Ou seja, quando a gente está estudando metrologia, nós também estamos estudando os processos de aperfeiçoamento da medição, os processos de aperfeiçoamento da padronização, os processos de aperfeiçoamento de toda essa cadeia de coisas envolvidas dentro da cultura da padronização. A brincadeira com a foto do metro é, bom, alguns apontam que a medição aponta para a realidade, outros vão apontar para as criações culturais e científicas humanas que nos permitem continuar pensando essa realidade. Uma segunda frase que eu gosto muito é a frase do professor Razak-Shan, que diz que toda vez que um método de medição é fundamentado em outro, você faz correlações e essas correlações são importantes para a construção de conceitos, em vez de um obstáculo para medições confiáveis. Ele está falando sobre fenômenos que ocorrem dentro das teorias científicas. Nós entendemos que a metrologia, ela trabalha, ela pega o que as teorias científicas nos trazem e implementa, de alguma maneira, esses conhecimentos para desenvolver procedimentos de medição, para desenvolver ideias sobre unidades de medida. A definição da grandeza dentro da metrologia não é a definição da grandeza dentro de uma teoria científica elaborada fora do escopo da metrologia. Só que nós percebemos, né, justamente, a partir daquele momento em que a medição começa a apontar para o mundo e dizer assim, nós estamos apontando para a realidade, nós começamos a perceber que nós não temos como definir um conceito sem falar da unidade que nós estamos utilizando e nós não temos como também, enfim, dar as suas dimensões, né, as grandezas que estão envolvidas no processo e o procedimento de medição que auxilia o pesquisador a elaborar esse conceito científico. Parece uma circularidade viciosa. Muita gente vai dizer, como é que eu posso confiar num instrumento que define os resultados, os números, enfim, as informações que eu preciso para elaborar uma teoria, para elaborar esse instrumento. Esse é um problema da circularidade da medição. O problema da circularidade da medição, bom, muita gente vai apresentar algumas respostas, e uma das respostas que é mais utilizada é a resposta justamente de você ter mais de um método de medição trabalhando conjuntamente e, de alguma maneira, esses métodos vão se avaliar, vão se avaliar entre si, vão avaliar os seus critérios, vão se comparar. A reprodutibilidade, a repetibilidade, a comparabilidade metrológica passam a ser valores essenciais para a gente
produzir conceitos, para a gente produzir conhecimento. Então, percebam que, à medida que devia ser um método, uma plataforma para pensar o mundo, ela começa a ser, por si só, um dispositivo de construção desse mundo. Se eu olho para o mundo e penso, eu vou medi-lo para conhecê-lo, e o processo de medição passa a ser ele mesmo algo que tem que ser pensado, repensado e aperfeiçoado, não seria a medição uma forma de construir também um pensamento sobre o mundo, sobre as entidades do mundo, sobre a nossa relação com o mundo e como nós podemos interpretá-la? Afinal de contas, o procedimento que nós utilizamos para medir vai definir os conceitos e os conceitos vão definir os procedimentos, então nós vamos ter que estabelecer formas de fazer com que essa circularidade, de alguma maneira, não seja viciosa. Ou, de alguma outra forma, a gente vai ter que fazer com que isso não seja um círculo, mas talvez uma espiral de aperfeiçoamento. Olha que interessante. Tem uma teoria na filosofia chamada de fundacionalismo. O fundacionalismo diz que para a gente justificar o conhecimento, a gente tem que olhar para a base e o edifício que é construído em cima. A metrologia parece que ela saiu desse processo e entrou num outro, que é o coerentismo, em que você tem várias redes trabalhando e comparando entre si esses conhecimentos para fazer com que eles não sejam baseados em uma única base, mas justamente fazer com que essas bases possam passar por processos, por critérios de avaliação que sejam melhores. Um exemplo disso, a recomendação do Comitê Consultivo de Massa G1 de 2013, falando sobre os passos para redefinição da unidade de massa, quilograma. É um exemplo bastante prático. Eu lembro que quando eu li isso, eu me remeti exatamente ao texto do Haozok Chang. Eu falei, olha aqui, mais um dos muitos exemplos, só que um exemplo dentro da metrologia, sobre como é que nós estamos todo o tempo buscando uma coerência, né? Uma comparabilidade, reprodutibilidade, repetitividade, etc. Mas a gente usa na filosofia um termo para isso, que é uma coerência, uma sistematização que faça com que os processos de conhecimento sejam processos também de construção do tipo de conhecimento que nós estamos almejando. Então, isso nos leva a uma outra pergunta, que é, então você está dizendo que com a metrologia a gente não conhece o mundo, a gente constrói o mundo, a gente produz o mundo. Essa é uma afirmação bastante complicada. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, não existem átomos. No mínimo, brincar de negacionismo científico, que é um perigo, eu dizer assim, não acredito em átomo. É um pouco absurdo. Por que isso é absurdo? Porque se nós olharmos para a história, se nós olharmos inclusive para a filosofia, nós vamos ver que esse conceito átomo, ele foi produzido dentro de um conjunto de teorias. E essas teorias, elas são complexas. E essas teorias, elas avaliam esses elementos que têm um nome, que têm um conceito, e veem como esse conceito foi construído utilizando recursos humanos, recursos financeiros, recursos experimentais, recursos teóricos de diversas ordens. Você tem, pelo menos, uma ideia sobre o que é o átomo desde Demócrito de Abdera e Leucipo, que foi seu professor, que são, digamos assim, antecedentes próximos do Protágoras. Então, vejam que a ideia do átomo está muito presente, está muito forte. E você tem a questão da dualidade de medição, a quântica, que colocou a ideia de como é que você pode conviver com a dualidade partícula-onda, que é um problema de medição. E você teve uma interpretação para isso baseada num modelo matemático. Perceba, eu estou falando de dispositivos que foram construindo o modo como nós estamos entendendo. Então, eu não falei, não tem átomo. Eu só falei assim, a questão não é como o átomo é, mas sim como nós podemos entendê-lo. E se nós vamos medi-lo para conhecê-lo melhor, como disse o nosso amigo Lord Kelvin,
É preciso que nós achemos critérios para isso e que esses critérios sejam bons. E que esses critérios, de tempos em tempos, sejam revistos. Como, por exemplo, nós fazemos periodicamente na metrologia, revendo as unidades. Isso é uma questão da filosofia? Sim, é uma questão da filosofia. Ela trata não só da questão da avaliação, dos critérios que nós utilizamos, mas também dos fundamentos e dos modelos que nós utilizamos para entender o mundo. Isso não é uma estratégia retórica. Essa não é uma discussão retórica. É uma discussão sobre como nós produzimos e disseminamos um conhecimento e como nós fazemos com que esse processo seja confiável. A confiabilidade do conhecimento é parte essencial da discussão da filosofia da medição. Eu vou passar para o próximo slide, mostrando a foto que eu tirei. Isso foi em 2013, salvo engano. Eu muito feliz, foi o primeiro contato que eu tive com o padrão brasileiro, né, do quilograma. E isso em 2017, quando eu estava no laboratório de metrologia de massa do Inmetro, e o colega estava me mostrando um projeto que ele estava elaborando de como fazer uma mini balança de Planck, para poder realizar essas medições já a partir da redefinição do quilograma. E é interessante, o Rafael some da foto, né, digamos assim, eu passei a ser um participante menos ativo nessa produção de conhecimento, assim como o pesquisador, que muito bem me recebeu lá, toda a equipe, inclusive, se alguém do Lama estiver assistindo, um grande abraço. Percebam que a questão da subjetividade, a questão da objetividade do conhecimento, ela começa a ganhar um contorno aí, que é a confiabilidade não pode estar atrelada ao sujeito, mas o sujeito foi aprimorando esses modelos para trabalhar o conhecimento. Essa necessidade de aprimorar o conhecimento a partir de modelos é tão forte e trouxe um problema filosófico tão grande para a metrologia que nós transitamos da abordagem de erro para a abordagem de incerteza no cálculo de expressão de incerteza. Você falar em valor verdadeiro é complexo porque você vai estar dizendo, por exemplo, que você tem um dado puro observável. Como é que você pode dizer que tem um dado puro observável se você precisa de experimento, se você precisa de teoria, se você precisa de uma teoria que explique o funcionamento do instrumento e um modelo que vá trabalhar o máximo de variáveis que você puder e fazer o cálculo ali da margem de dúvida, da margem do quanto aquele resultado é suficientemente bom e que você possa utilizá-lo como referência e colocá-lo numa cadeia de rastreabilidade e dar referência para as pessoas produzirem mais conhecimento, mais produtos, dar segurança nas trocas comerciais e fazer todas essas outras coisas que a metrologia faz. Perceberam? Esse conhecimento, ele é sofisticado. Ele está num nível de sofisticação que talvez nem o Lord Kelvin tivesse previsto. Porque ele é uma avaliação em que esse critério já não está mais no nível do que você mede, é o que você conhece. Ele já está no nível do como nós podemos planejar esse conhecimento. Como nós podemos tentar predizer esse conhecimento num mundo com incertezas, aí não a incerteza quantificada da expressão de incerteza, mas de incertezas cada vez maiores. Nós hoje conseguimos medir coisas que nós não conseguíamos. E o comportamento dessas coisas é muito complexo para nós reduzirmos isso a uma matemática, por exemplo, determinística. Nós trabalhamos com fenômenos indeterminísticos, e nós trabalhamos, por exemplo, se a gente for para a área das ciências da vida, com organismos que são impadronizáveis. E eu vou tomar, provavelmente, um MRC na testa por dizer isso. É óbvio que tem como padronizar, Rafael. É óbvio que sim. Porque nós conseguimos entender melhor que o conhecimento ele não pode ser essa rocha sólida de total certeza. Esse pensamento ele vem sendo desconstruído. A tal ponto que a metrologia mesma já está trabalhando com um modelo melhor, já está trabalhando com concepções sobre
valores de constantes fundamentais para colocar no mundo as possibilidades de uma referência ser transmitida. E aí sim você ter sistemas locais que possam se ajustar. Eu gosto muito de fazer essa provocação. Eu gosto de chegar e falar assim, nós estamos trabalhando com o inefável, porque fazer ciência é fazer escolhas. E essas escolhas se tornam cada vez mais complexas. E essa talvez seja uma boa parte do processo. Muito bem. Próximo slide, então, entra no terceiro ponto, que é o ponto das instituições, né? O problema da confiança nunca pode ser eliminado porque nós temos as hierarquias, nós temos as instituições, nós temos o BIPM, os órgãos regionais, nós temos o CIPM, MRA, nós temos várias coisas que foram construídas para dar confiança a essas medições. Então, percebo que a gente usa muito confiança e confiabilidade como se fossem termos intercambiáveis. Mas a confiabilidade ela é parte de um processo de construção do mundo. A confiança é parte de um processo de disseminação de conhecimento. E uma não anda sem a outra. Uma vive da outra, uma depende da outra. Mas talvez elas não sejam exatamente a mesma coisa. Sabe aquela coisa? Talvez elas sejam duas faces de uma mesma moeda. É uma possibilidade que a gente tem que aventar. Porque elas se coordenam. Assim como a gente tenta coordenar medições, assim como a gente tenta coordenar um conceito, a uma unidade, e por aí vai. É um passeio filosófico, então se alguém estiver cansado, por favor, levanta a mão. Muito bem. Então, essas são algumas das consequências de você avaliar a questão da confiança. Olhar para essas estruturas, para essas hierarquias e entender que elas falam pela confiança, porque elas se organizam numa rede. Assim como lá no início eu falei, olha, vejam como conhecimento, a gente entendeu que é melhor trabalhar esse conhecimento em rede. Isso é espelhado no modo como essas instituições cada vez mais trabalham em sistemas também mais complexos. Você tem, hoje em dia, laboratórios pequenos e laboratórios grandes que conseguem trocar informações de maneira muito melhor. Nós temos ferramentas que nos possibilitaram a comunicação muito mais rápida e de maneira muito mais ampla. E coletar dados e produzir todo um processo de interpretação sobre esses dados que também é bastante sofisticado. Então, é muito interessante olhar como, no momento que a gente olha para essas informações que a gente está produzindo dentro do ambiente da metrologia, para esse conhecimento, a gente tem que olhar e falar assim, se uma pessoa não segue esses critérios, esse conhecimento é menos confiável. Hoje, por exemplo, o professor Daniel estava falando a questão da coordenação internacional de relógios. E eu estou fazendo uma super simplificação ao dizer isso, óbvio. Então, Daniel, por favor, não taque um relógio de Sérgio na minha cabeça. Vejam o nível de complexidade disso. Eu estava lendo um artigo justamente sobre isso há algum tempo, e eles estavam mostrando que de tempos em tempos o algoritmo seleciona alguns relógios. Então, eles não estão repetindo os relógios o tempo todo. E aí, conforme eles vão mudando esses relógios, eles vão mostrando os ajustes e vão emitindo um relatório e os institutos vão se ajustando também. E aí tem uma nova rodada com outros relógios. Alguns se mantêm, outros não, e por aí vai. Tem um processo bastante interessante de seleção e esse processo ele já não é mais um processo, digamos assim, somente do instrumental. Ele também é um processo de modelo. Então, tem uma questão que vem sendo levantada com muita avidez no meio filosófico, que é até que ponto hoje em dia a gente já não pode dizer que o modelo é um instrumento de medição. Porque na metrologia nós temos instrumentos muito complexos trabalhando as grandezas e tal, fazendo as calibrações e tal. E essa interação do modelo com o sistema passou a ser, digamos assim, o novo ponto, o novo passo para entender melhor como é que a gente vai medir daqui para frente.
E esses modelos eles têm que dar conta de cada vez mais informação, porque os sensores, porque a detecção, porque os produtos tecnológicos que dependem de medições vão ter medições melhores que vão contribuir para que eles sejam melhores. Então, eles vão resgatar mais dados. Eles vão resgatar mais dados, vão colher mais dados. Tá? Eu não estou usando a terminologia, eu sei, mas eles vão pegar mais dados. Então, você vai ter cada vez mais que lidar com me falta uma palavra para isso, talvez com minúcias, porque minúcia parece uma palavra imprecisa, e precisão é um conceito muito adorado pela metrologia, mas se a gente pensar que um carro autônomo precisa levar em consideração uma série de informações, não só sobre o seu funcionamento, mas sobre como ele vai atuar num sistema caótico que é o trânsito, toda minúcia faz parte desse processo de produção de conhecimento. Portanto, as instituições elas estão tentando fazer com que a confiança na medição seja fundamental e que essas redes se alimentem cada vez mais de informação para que, enfim, as pessoas creiam que essas medições são objetivas e que objetividade deriva do fato de que essas instituições, essas redes, essas pessoas estão trabalhando com a melhor informação possível, coletando os dados de melhor maneira possível, da maneira mais responsável possível. Porque esse também é uma nova questão do paradigma do Big Data. Como é que os nossos dados estão sendo recolhidos, como é que essas instituições estão trabalhando de maneira que seja confiável, a ponto de que nós não percamos a confiança nessas instituições. É importante confiar nas instituições, principalmente aquelas que têm os nossos dados. Um exemplo, por exemplo, dessa questão, de novo, eu peguei o roadmap de redefinição do SI, que mostra todo o aspecto técnico junto com o aspecto institucional que levou à redefinição. Todos os bancos de dados, todos os conselhos consultivos, todos os aspectos que eram necessários foram traçados, foram definidos, foram modelados de uma maneira a funcionar. Eu sei que parece muito dizer que um roadmap é um modelo. Talvez eu esteja extrapolando um pouco o conceito para dizer, nós estamos aqui pensando no conhecimento, e quando nós pensamos no conhecimento, nós temos que nos perguntar, e aí vem a próxima questão, que é, o que é conhecer? Que é uma questão tradicionalmente filosófica, e que tipos de conhecimento existem? Porque lá no início eu falei, olha, a metrologia estava querendo apontar para a realidade. E agora eu estou dizendo, olha, a metrologia está apontando para o modelo. E eu estou dizendo que o mundo, essa coisa realidade, ela é complexa e cada vez mais complexa. Então, que tipos de conhecimento nós podemos tirar disso? Quando eu falo tipo de conhecimento, eu estou falando do conhecimento que pode ser proposicional, eu estou falando do conhecimento disposicional, eu estou falando do conhecimento empírico, eu estou falando de todas as modalidades possíveis que nós podemos aprender a partir de um resultado de medição. Muito bem. Aqui nós temos um texto que é da 24ª CGPM, falando sobre esses esforços, né, dos comitês consultivos, do BIPM, da Organização Internacional de Metrologia Legal, de incentivar os participantes nisso a divulgarem informações sobre a redefinição do SI e as suas implicações. Vejam como isso se relaciona com o que eu acabei de dizer. Nós temos que ser responsáveis com as informações e nós temos que, enfim, prover conhecimento ou conhecimentos, modalidades de conhecimento. Então, essa redefinição afetou toda uma cadeia de pessoas, mas esse efeito não pode aparecer. Né? É o que o Terry Quinn, que foi diretor emérito da IPM, fala sobre a invisibilidade da metrologia. A metrologia tem que ser invisível para funcionar. Ela tem que ser boa, ela tem que ser precisa, ela tem que ser rápida e ela tem que ser invisível.
E é fantástico, porque a gente sempre fala, as medidas estão em todo lugar. Da mesma maneira que nós falamos que as medidas precisam ser confiáveis. Olha que interessante essa relação. As medidas estão em todo lugar e elas precisam ser confiáveis para que as pessoas não percebam essas coisas, as coisas que dependem das medidas ocorrendo, para que o mundo não se torne um grande espaço onde as pessoas olham e se perguntam: eu devo confiar no funcionamento do cronômetro do meu relógio? Eu devo confiar na, enfim, na pureza da água que eu estou bebendo? Eu devo confiar na caneta que eu estou usando? Eu devo confiar que o tempo, eu devo confiar que o espaço, eu devo confiar que, eu devo confiar... As pessoas o tempo todo não podem parar para se perguntar isso. Por isso, a metrologia tem que ser invisível. Então, o esforço de redefinição da SI foi para que todos os países pudessem se ajustar de maneira a fazer com que a roda, ou as rodas, ou as múltiplas formas de fazer uma metáfora sobre isso, continuassem funcionando. E que todo o conhecimento que pudesse surgir a partir daí tivesse uma nova referência, tivesse uma nova forma de referência. Isso faz parte da construção da objetividade na metrologia, não somente como a figura da instituição, mas a figura das instituições como condutoras de um processo. A objetividade, ela talvez não seja uma qualidade intrínseca ao conhecimento, porque existem vários conhecimentos. Alguns vão ser um pouco menos objetivos, alguns vão ser um pouco mais objetivos. Ou talvez nós tenhamos que entender que o conhecimento ele será objetivo desde que nós entendamos que essa objetividade é um conjunto de processos e que ela tem gradações. Portanto, o conhecimento não pode ser uma coisa só, e a resposta que nós temos a ele também não. Falando de mais um pouquinho de confiança, eu coloquei essa foto. Um dia eu fui almoçar e a gente trabalha no metro, tem o hábito, né, de já chegou em algum lugar, o olho já está treinado para olhar para a etiqueta. E essa foto foi tirada em 2017. E a balança, como vocês podem ver, estava verificada desde 2012. Né? E 5 anos depois não tinha sido reverificado, não tinha passado por um processo de verificação. Então, naquele momento eu fiquei me perguntando o quão trapaceado eu devo me sentir. É uma pergunta, acho que bastante justa, você olhar e falar, poxa, se existe um conjunto de instituições, um conjunto de coisas no mundo tentando preservar essa unidade, essa força da medida que está em todo lugar, onde essa ponta falhou? Se a gente chegar e perguntar onde essa ponta falhou, a gente vai olhar e questionar, por exemplo, como esse processo de invisibilidade algumas vezes precisa ser um pouco mais visível. Como é que a gente faz para as pessoas entenderem que esse processo de verificação legal ele anda junto com determinados valores, com certos valores que não são somente éticos, mas também são valores de conhecimento, também são valores epistêmicos, também são valores relacionados à produção do conhecimento. Quando eu boto meu prato naquela balança, eu tenho uma informação. Essa informação me diz bastante coisa. Se eu sei que essa balança não está verificada, não é confiável, eu vou ter um outro nível de informação. Então, uma consequência disso é que, quando a gente estabelece os critérios para falar de filosofia da medição, para falar das avaliações que nós fazemos, utilizando metrologia, utilizando medições, nós também estamos discutindo como as pessoas pensam o mundo e entendem as medidas, entendem os instrumentos, entendem as teorias, entendem tudo aquilo que para nós já parece bastante trivial, bastante tranquilo. E como é que a gente explica para essas pessoas, né? Com que palavras nós explicamos isso?
Que termos nós usamos? Que forma nós temos de explicar às pessoas, de recomendar às pessoas que meçam melhor? Porque esse não é um problema somente que eu devo direcionar o moço com a balança que não está verificada. Esse é um problema que nós nos levantamos dentro da metrologia. Cada palavra tem um sentido, tem um significado dentro de um contexto definido no qual foi inserida e ao qual foi adaptada. O contexto carecerá inteiramente de significação, a não ser que nós formulemos novas normas para o emprego da palavra no mesmo caso. Essa é uma fala do Moritz Schlick, um filósofo, que é um dos fundadores do Círculo de Viena, que é o grupo de filósofos que criou o neopositivismo no início do século XX. E eles estavam ali justamente preocupados em olhar para a ciência e dizer o que a ciência fala, o que a ciência enuncia, está dentro de contexto. A gente tem que entender essas palavras que a ciência está dizendo. E a ciência deve, de alguma maneira, organizar o que ela diz. Para ela organizar o que ela diz, ela deve seguir algumas regras, algumas normas. Ora, como é que a gente pode dizer para a ciência, nós, filósofos, que estamos estudando a ciência, que ela deve seguir algumas normas? Eu acho que a própria metrologia entendeu isso, porque, por exemplo, o Luca Mari, que faz parte do Comitê Conjunto de Guias em Metrologia, escreveu um artigo bacana, em 2015, falando sobre a evolução do VIM, do primeiro ao terceiro. E falando justamente que as definições, os conceitos, eles são dispositivos em publicações científicas e técnicas, mas o que é uma definição e qual é o papel das definições na construção e transmissão do conhecimento é geralmente um assunto negligenciado. As definições são instrumentos de produção de conhecimento. Portanto, quando nós estamos numa discussão sobre os termos utilizados na metrologia, sobre a terminologia metrológica, nós estamos levando em consideração que essa harmonização é importante para que a gente produza e dissemine conhecimento. Como é que a gente introduz esses termos em outros contextos? Como é que a gente faz isso? Eu li um artigo recente de um especialista em ciência da computação, em que ele fala brilhantemente sobre o que a gente está chamando ultimamente de crise da reprodutibilidade na ciência. E ao levantar essa crise, ele fala que é preciso definir reprodutibilidade para que a gente pare de se preocupar com os termos, com a terminologia, e passe a se preocupar com a ciência. Mas vejam vocês que a própria metrologia entende que fazer metrologia também fazer um vocabulário também faz parte de fazer ciência, também faz parte do seu processo de manter critérios para avaliações, e esses critérios eles são objetivos, maximamente objetivos, porque eles fazem parte de um processo, e ao fazerem parte de um processo que é teórico, mas também é operacional, nós damos de alguma maneira uma confiabilidade e uma confiança sobre esse conhecimento que nós estamos produzindo, que é de várias modalidades possíveis. Portanto, eu botei aqui essa última imagem, que é a imagem onde você acessa o VIM, né, o dicionário ignorado, como disse o Amsterdã, o dicionário metodológico, e também o guia de incerteza em medição, para entender que foi a partir de alguns desses manuais que algumas questões filosóficas estão sendo discutidas. Dentro desses comitês, essas discussões têm um princípio: ser o mais filosoficamente neutros possíveis. E isso é dito naquele artigo que eu mostrei, e isso também está dentro do próprio vocabulário. O vocabulário tenta ser o mais filosoficamente neutro possível, porque a metrologia já entende hoje que não dá para ela apontar para a realidade sem passar por todo um processo de sofisticação, que é uma sofisticação metodológica, uma sofisticação operacional, uma sofisticação institucional, uma sofisticação nos instrumentos que ela utiliza, sejam eles instrumentos de medição ou todo ferramental matemático que está por trás da quantificação, e que
reduzir os problemas éticos, os problemas políticos, os problemas terminológicos a algo somente filosófico e que não faz parte da produção do conhecimento é errôneo, é equivocado. Por isso, a filosofia da medição ela é parte essencial do exercício da metrologia. Não há como fazer metrologia sem pensar as questões da medição. Eu não sei se eu me fiz claro. Não dá para, em 20 minutos de um bate-papo, destrinchar questões que estão sendo trabalhadas há pelo menos... bom, se a gente for levar em conta o Protágoras, desde 4, 5 séculos antes da Era Comum, e se a gente levar em conta a metrologia enquanto fundada em 1875, cento e poucos anos, uma ciência nova. E essa talvez seja uma das grandes virtudes da metrologia, porque ela é uma ciência nova e ela está sempre lidando com um mundo e com um tempo que é cada vez mensurado de maneira mais exata, mas que abre de maneira super otimista, se abre de maneira super otimista a ideia de que esse conhecimento não é perfeito, por isso a incerteza, já dá um alento de que a gente pode desenvolver um conhecimento científico cada vez mais na fronteira, um conhecimento que cada vez mais nos leva a pensar as questões fundamentais da filosofia, que são de onde viemos, para onde vamos, será que lá é legal? E pensar que talvez, muito talvez, quando a gente realiza uma calibração no laboratório, ou quando eu abro um texto para ler, nós estejamos de alguma maneira fazendo uma avaliação, um juízo sobre o mundo, sobre a realidade, sobre tudo que está à nossa volta. A gente só está prestando atenção, às vezes, para o mensurando diferente. Muito obrigado. Rapaz! Rafael, eu estava aqui que eu perdi a noção do tempo. Rapaz, que bacana, muito obrigado, tá, pela palavra. Oi? Passou de 20 minutos? Rapaz, eu não sei, para falar a verdade. Depois o Marlon confere aí pra gente. Mas muito obrigado, me tem mergulhar. Tem uma coisa que eu tinha pensado assim, desse jeito, sabe? Com coisas tão simples e corriqueiras, imergindo a nossa ciência, que a gente gosta tanto, com esse olhar metrológico. Muito obrigado, foi incrível, incrível. E eu tô pelos comentários que eu tô vendo aqui no chat, todo mundo também mergulhou no que você estava propondo ali pra gente e fez a gente sair um pouquinho da gente, né? Tipo, a gente tem um olhar bem mais prático, né? Bem mais direto, objetivo, e agora a gente internalizou de uma forma e colocou um óculos aí para enxergar a metrologia de outra forma. Parabéns, foi show de bola, incrível a palestra. Prazer é meu. Prazer é meu. Eu não podia vir aqui no seu canal, que é um canal tão prestigiado. Você que é uma pessoa, você e o Marlon são pessoas assim muito bacanas, que estão, como eu falei, fazendo um trabalho incrível para disseminar a cultura metrológica e não levantar pelo menos uma treta filosófica, não criar um problema existencial. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado de coração. E certamente a gente vai ver sua carinha por aqui mais vezes, viu?